Muito bem, voltamos com mais um bloco do Super Notícias e hoje tenho a oportunidade de mais uma vez conversar com a produtora de eventos Patrícia Fernandes. Patrícia, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. É sempre uma honra ter você aqui. Obrigado, eu. Patrícia, para a gente poder começar nosso bate-papo, é claro que o pior podemos considerar que já passou, principalmente para vocês ligados ao setor de eventos. Sim. Mas para a gente poder recapitular, conte para nós como foi o início de 2020, ano começando a todo vapor, janeiro, fevereiro, e aí veio o mês de março, que parece que nunca mais foi embora, porque aí se manteve em abril, maio, junho, julho. Conte pra gente o que você teve que fazer, juntamente, claro, com seus amigos que também integram esse setor. Sim, pra gente foi um ano muito difícil, Aham. né? Quando a gente iniciou a pandemia, o setor de evento acho que foi um dos mais prejudicados, porque é onde tem mais aglomeração de Sim. pessoas, né? Então, a gente não tinha como correr, Sim. né? Foi um baque para o nosso setor e a gente não tinha Perspectiva também de futuro, né? porque o Covid no início a gente achou que seria algo mais brando, Sim. né? Mas não foi uma coisa duradoura e o setor de evento ele ficou totalmente prejudicado. Sim. Então a gente ficou só na esperança de ter que esperar achar uma solução, né, de como ou quando isso ia terminar. Sim. E nesse meio tempo a gente não tinha o que fazer. Era só aguardar a pandemia, esperar e ter uma esperança de que isso se acabasse logo, né? Em relação, né, aí vai muito para quem está dentro dessa área, porque eu imagino que vocês escutam muitas coisas que não são verdades. E você que está nos bastidores, está na linha de frente, pode falar para a gente com um pouco mais de propriedade. Durante todo esse tempo de 2020, como funcionou o processo de negociação com os artistas? Imagino que você, na área onde você atua, já tinha algumas negociações engatinhadas, até mesmo acordadas. Como é que foi esse processo de negociação? Sim, é igual no início. Como pegou todos de surpresa, né? Tanto os artistas quanto a gente, e já tinha negociações feitas, Sim. né? Acordo fechado. Acordos fechados, né? Tanto para o evento, tanto para a gente, produtor, quanto para os artistas. Sim. E teve que cancelar de ambas as partes. A negociação foi feita assim, a gente cancela e deixa uma data, vamos deixar essa parte em aberto para ambos os lados. E aí, quando tiver uma oportunidade, a gente remarca a data. E aí, a gente ficava sempre adiando. Vamos adiar, vamos adiar. E aí, eu tenho, vamos supor, eu tenho um determinado artista. E esse determinado artista, eu tenho uma data, vou ter direito a uma data com ele. O problema é que a gente não tinha como marcar essa data, porque a gente não sabia quando essa pandemia ia acabar, né? E aí, era assim que a gente tentava negociar. Vamos deixar essa data em aberto. Porém, eu, como produtora, tenho direito a uma data com esse artista, né? Se eu já comprei essa data antes da pandemia. Agora, se eu não comprei, quem tem direito são os produtores que tiveram essa data anterior à pandemia, né? E assim foram tentando revezar com os produtores e os artistas conversando no meio, né? Até conseguir organizar tudo isso. E o diálogo foi feito da melhor forma possível com os artistas? Quando eu falo artistas, engloba qualquer tipo de gênero. Sim. Eles tiveram paciência da mesma forma que vocês também tiveram que ter? Isso foi uma parte muito boa com eles e com a gente, porque estava todo mundo na mesma roda, né? Sim. Todo mundo na mesma situação. Então, com certeza, a gente foi empatia dos dois lados. E a gente teve muita paciência, muito discernimento, tanto deles quanto nosso, do mesmo modo que a gente precisava de fazer show, eles precisavam também, né? Então, foi uma coisa muito, graças a Deus, tivemos muito, um equilíbrio ali, né? Então, não teve problema, eles sempre muito pacientes, a gente também não teve nenhum desacordo entre ambas as partes. E aí, caminhando ali para o ano de 2020, mais para o final do ano passado, veio a vacina no início deste ano. Imagino que com o efeito, né, com o advento da vacina, também surgiu em você e também nos demais profissionais ligados a essa área, aquela chama, dá para poder voltar, esse ano pode dar bom em relação a tudo que nós passamos em 2020. Como é que tem sido todo esse processo de retomada neste ano de 2021, que já está acabando praticamente? Sim, aí quando surgiu a primeira dose, né,
foi quando a gente começou a esperança do campo da área de eventos, Sim. mas ainda não surgiu, com a primeira dose não tinha surgido a possibilidade de fazer eventos, né? E o evento, igual tinha pessoas falando assim, mas em certo estado já tem evento. Sim. Então, o evento, ele é liberado por estados, Sim. né? Porque tem estado que a vacina já estava mais avançada, estado que a vacina não estava avançada. E também pelos cuidados, porque tinha estado que, apesar da vacina tá surgindo efeito, a pandemia ainda ela estava avançando, Sim. né? Então, isso foi decretado em cada estado de maneira diferente. Então, isso foi vindo aos poucos e aí a gente começou a trabalhar a forma que poderia se fazer evento de uma maneira em que as pessoas pudessem aproveitar de uma forma com segurança. Né? E aí foi decretado aqui na nossa cidade, né, no estado de Minas, em alguns estados, algumas regiões, algumas maneiras para se começar a incrementar os eventos. E aí a gente começou a elaborar, fazer situações, como que nós vamos fazer? E aí começou a surgir a ideia de se fazer um evento com lounges, aonde só podia entrar pessoas que se conhecem entre si, né? Com distanciamento, uso de máscara, uso de álcool em gel, né? E aí artistas também só tocaria se as pessoas não tivessem em pé. Então, assim, tudo tinha um acordo para surgir a entrada desses artistas e o acontecimento desse evento, né? Então, tudo isso era combinado para que não prejudicasse, não piorasse a pandemia e que a gente pudesse voltar ao ramo e que as pessoas pudessem sentir, estavam com necessidade disso, né? Muito tempo preso dentro de casa, todo mundo afobado e tudo. E a gente falou assim, como que nós vamos fazer garantindo a segurança das pessoas? E a gente precisava muito também que o público colaborasse, né? E às vezes as pessoas não entendiam, mas lounge, mas isso, então a gente tinha que explicar. Então, assim, a retomada foi no início, muito difícil. Sim. Mas a população foi entendendo devagar, a gente explicando. E aí foi começando a dar certo. Foi aí que a gente entrou com um evento aqui, outro evento ali, né? E entrando mais na cidade com os eventos. 2021 já está indo embora, já aconteceram alguns shows aqui em Governador Valadares e milhares de shows espalhados pelo Brasil. Em 2022, a expectativa, mediante também com o avanço da vacinação em todo o Brasil, é de que a gente possa voltar a ter aquela mesma frequência de shows quando o mundo era normal, podemos dizer assim, ou ainda é cedo para poder afirmar isso? Então, com a diminuição, né, a gente está vendo aí algumas entrevistas com nova cepa, né? Então a gente não tem como afirmar. Nossa expectativa é que tudo volte ao normal, se Deus quiser, né? Enquanto não voltar normal, ainda a gente tem que fazer shows, garantindo a segurança, né, de toda a população. Mas se a gente vê que a vacina continue surgindo efeito, vem aí a terceira dose e tudo, a gente tem grandes possibilidades das festas voltarem a ser normal, sem lounge, com a quantidade de pessoas igual a gente sempre fez, né? Então, assim, tudo indica, né? Eu não posso afirmar, mas que vem por aí muitos shows com normal, igual era como antes, né? Então, assim, depende ainda da gente, depende a gente ainda se cuidar, com esse finalzinho de ano, com agora o Réveillon que está chegando, as pessoas ainda terminaram de se cuidar, tomar as doses certinhas, né? Então, assim, se a gente continuar fazendo todos os cuidados, aí vem muito, com certeza, a gente vai ter muito show aí para 2022. Opa, notícia boa. Agora é uma pergunta até de uma telespectadora que não quis dar o nome, mas ela mora no bairro Granduquiza. E aí, no momento em que ela viu a divulgação, né, da nossa entrevista, né, ela me perguntou e pediu para poder te fazer essa pergunta. Qual é o impacto, óbvio, negativo na perda da Marília Mendonça? Porque para quem é leigo, para quem não está muito dentro do mercado do business, sabe que ela tinha um patamar muito elevado, uma procura gigantesca por shows e, infelizmente, né, diante de uma tragédia, todo mundo ficou a par da situação e aí ela quer saber, Gustavo, pergunta para ela qual que é o tamanho dessa perda na questão de significado mesmo, né, porque ela era gigante e a procura por shows dela, imagino que era gigantesca. Para a gente do ramo, né, de produção de eventos,
o impacto foi tão grande quanto para os artistas. Sim. Porque ela fazia diferença em todos os shows, para a gente era muito procurado, todo mundo que a gente fazia pesquisa. Qual show que você quer? Que a gente sempre faz uma pesquisa, né, de campo. Sim. A Marília Mendonça era uma das mais, entre as sertanejas, era uma das mais procuradas, né? E aí, quando a gente sofreu esse impacto, quando, né, infelizmente, houve a morte da Marília Mendonça, todo o campo de produção, o campo sertanejo, teve uma queda muito grande, sabe? Desde show, os artistas cancelando show, quem não queria fazer show. E aí, tanto na nossa parte de produção, como na parte deles, teve uma baixa, assim, muito grande. Então, assim, quando a gente tem uma pessoa de nome igual ela, e que ela não só de nome musical, como referência, ela era uma grande mulher, ela representava a mulher na música sertaneja, né? No campo, assim, era uma pessoa incrível como pessoa. Ela deixa um impacto muito grande, né? Tanto para os fãs, como para a gente na área de produção, como nos artistas. E a gente, assim, é como se a gente não conseguisse entregar para o público o que queria. Eu, particularmente, eu nunca consegui entregar um show dela, né? Isso para mim vai deixar um impacto muito grande. Sim. Então, com certeza, afeta demais, né? É uma coisa assim, não tem nem como explicar. Agora chegou o momento para você brilhar e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Porque toda vez que tem uma divulgação de algum show, aqui em Governador Valadares, né, que é a cidade onde eu vivo, onde nasci e sou criado, existem sempre as primeiras reclamações. Ah, o preço está muito alto. Ah, está muito caro. E a gente sempre tem que entender na vida os dois lados, né? Os dois lados da moeda. E você que está na linha de frente, é uma pessoa nova que gosta também de curtir shows, justamente com seus amigos, familiares. Queria que você explicasse justamente para essa pessoa que sempre reclama, que tem aquele pezinho atrás, tá muito caro, tá estranho isso, enfim. Queria que você explicasse justamente o porquê de toda essa ornamentação para poder chegar no preço final, que é o preço onde os consumidores, no caso o público, vai até as lojinhas para poder comprar o ingresso. Sim, então... o preço, eu, por exemplo, nos meus eventos, eu gosto de entregar um evento que a pessoa vai se sentir confortável. Sim. Um evento que a pessoa vai se sentir falando assim, esse evento eu fui, eu gostei. Se é um evento igual agora, que a pandemia, a gente não pode entregar um evento onde a pessoa não está com afastamento, né? Então, a gente tem hoje, por exemplo, um gasto maior. A gente tem gasto de lounge, a gente tem gasto de mesa, a gente tem gasto de... as pessoas, como elas estão em lounges, eu tenho que ter um gasto maior com garçom para ser entregue, né? Então, o evento, ele tem todo um gasto para poder ser feito, né? Então, quando as pessoas estão de lá de fora e pensam assim, eu vou num show... vamos supor, do Henrique e Juliano, né? A gente não paga só o evento Henrique e Juliano, a gente paga toda uma estrutura que está sendo feito por ali. Então, assim, se eu for baixar o valor de um ingresso, não tenho como eu montar uma estrutura adequada para a pessoa estar ali dentro. E hoje, a pandemia ainda consegue trazer uma estrutura que eu não gastaria antigamente, que eu gasto hoje, né? Que é todo esse afastamento, um acréscimo muito grande, né? Então, assim, a gente sempre pensa no público, porque eu também sou, né? Quando eu não faço evento, eu também vou no outro, penso assim, nossa, mas esse ingresso está caro. Mas a gente tem que, eu como estou tanto fora quanto dentro, e trabalho muito, eu fico assim, gente, como que eu posso agradar o pessoal de uma maneira geral? Eu não quero simplesmente colocar uma banda ali de frente e depois acabou, né? Eu não vou largar o evento de lado. Eu quero que tenha uma boa assistência, eu quero que eles tenham uma estrutura, que eles vão ficar lá. Então, assim, todo um contexto, né? Que a gente faz para o telespectador ter tudo que eles precisam. Um banheiro de qualidade, né? Uma assistência de qualidade, estrutura de qualidade. Então, tudo isso envolve um gasto maior. Patrícia, muito obrigado. Sucesso, até porque o seu sucesso vai ao encontro de vários eventos super interessantes aqui para a cidade de Governador Valadares e sucesso aí nessa retomada. Obrigado mais uma vez. Você. Valeu, Patrícia. O Super Notícias vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.